Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Muito bem-vindo ao Café com Política, essa é a edição 113. Tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Caféu e comigo aqui na bancada o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Caféu. Bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. Também aqui na bancada o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Hoje folga aí do João Jabur. E o nosso convidado de hoje é o arquiteto e urbanista, o José Chaides. Ele é doutor e mestre em planejamento urbano e regional. Mestre em planejamento urbano e regional pela USP. Bem-vindo, Chaides. Bom dia, Caféu. Bom dia, Kleber. Bom dia, Bizarra. Estamos aí, vamos em frente. E o Chaides é pré-candidato do PDT, né? E para concorrer aí à prefeitura de Bauru. Ô Chaides, fala um pouquinho aí de como é que está essa estratégia dentro do seio do partido, né? Ficou ali um impasse, se iria ter candidatura própria ou não. A gente sabe da importância, né, desse momento de marcar um território, ter um posicionamento, e o PDT, que já teve Tugue Angerani, exatamente, né? Exatamente. Foi o último dos nossos prefeitos do PDT. Precisa marcar, né, uma posição. Portanto, fale um pouquinho como é que está essa articulação. Lá nós estamos chegando próximo aí ao período das convenções, né? E aí as definições de candidatura. Olha, nós temos uma história linda enquanto partido, né? Todos, eu acho que conhecem a história de Darcy Ribeiro na questão da educação, o CIEPS no Rio, o Brizola e as propostas ligadas à educação. Nós temos o PDT, que nasceu do PTB antigo, é responsável, Café, você sabe, por grande parte da formação do Estado brasileiro capitalista no sentido industrial, né, desde Getúlio, né, depois com Jango, depois com a redemocratização. E então nós temos uma história muito bonita e que a gente respeita demais, e nós queremos honrar muito dessa história aqui em Bauru e tudo mais. Em Bauru e no estado de São Paulo, o PDT vinha tendo algumas dificuldades. Nós sabemos aqui em Bauru, por exemplo, a posição de alguns vereadores que estavam meio que tendo problemas com o partido por aceitar de forma, vamos dizer assim, sem uma grande discussão, propostas que não vêm de encontro ao que o PDT pensa sobre concessão, sobre as 6 que não se desenvolveram, e nós assumimos essa briga a favor do partido. Hoje nós eliminamos essas situações, e ao mesmo tempo o PDT tem uma coisa que é linda, que são os movimentos de base, tá, nacional, né, que foge da estrutura hierárquica do partido. Então, por exemplo, eu faço parte do movimento cultural Darcy Ribeiro, é um movimento nacional. E esse movimento, foi por esse movimento que eu me tornei visível dentro da estrutura do partido. Então, por exemplo, acho que a imprensa aqui acompanha os trabalhos que a gente faz em defesa dos bairros de patrimônio histórico, né, como o caso do Estoril, está aqui o Alexandre, que é companheiro nessa jornada. Nós temos uma luta pelas questões da habitação social, junto com as pessoas que hoje estão aí à margem do poder público. Nós temos uma luta ligada ao meio ambiente, nós temos uma luta ligada aos plano diretor da cidade, né, que é uma matriz importantíssima, por exemplo, para o segmento empresarial. Sim. Que hoje tem alguns direitos que sequer a própria classe empresarial conhece. Eu quero debater um pouquinho isso com vocês aqui, porque eu acho que nós estamos perdendo muito dinheiro. A sociedade não está atraindo negócios, não está atraindo desenvolvimento por falta de regular certos institutos dentro do plano diretor. O plano está atrasado desde 2008, na verdade, né? Então, assim, nós temos isso me elevou dentro dessa estrutura, e eu acabei chegando na estrutura, junto à estrutura nacional, o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social, e participei agora do 6º Congresso do PDT, onde eu tive a honra também de ser um dos coordenadores de grupo, e isso transformou uma perspectiva para Bauru dentro do partido. Perfeito, mas de maneira objetiva não está debatido o martelo ainda, que tem a posição majoritária e cabeça de chave. A majoritária tem a decisão. Já tem uma decisão. O PDT vai ter candidato próprio. Será cabeça de chave ou não, aí depende agora das composições. Ainda temos uma margem muito importante para a cidade, e para a gente estar discutindo isso.
E, aliás, essa semana nós já tivemos uma conversa com o PSB, né? A gente tem mantido um diálogo com a União Brasil. Por quê? Porque nós entendemos que esses dois extremos, aí nós não queremos entrar nessa polarização extremada. Porque eu acho que a cidade de Bauru, ela tem muito... A sociedade tem uma gama de necessidades que está perdendo com esse Lembrando só que o União Brasil tem a Chiara Ranieri como pré-candidato e o PSB ainda não definiu, né? O PSB está... eu não posso falar por eles, logicamente, mas a conversa que tivemos essa semana é uma conversa de busca já de composição no primeiro turno, mas entendendo que nós já vamos ter um segundo turno. Perfeito. Então, assim, lembrando que o PSB é do Rodrigo Agostinho, do vice-presidente geral do Alckmin, do Pedro Tobias. Do próprio Tidei de Lima, que eu trabalhei, também. Fui secretário num governo que eu acho que foi o mais desenvolvimentista que nós tivemos nos últimos tempos. Os problemas aí que o partido enfrentou na Câmara, só para lembrar, Serginho Brum sempre votava com a prefeita e acabou pedindo aí licença, e a esposa dele foi pro Sul, caiu no colo dele, pediu o boné. Entrou Fabiano Mariano, falou que era pedetista até o último momento, 15 dias depois muda de partido e aí começa a votar também com a prefeita. Mas foi uma pressão interna, tá? Foi uma pressão de nós aqui de Bauru. Ele trouxe que a mulher dele estava sendo perseguida lá internamente. Eu não sei essas particularidades, mas a questão interna é de que o PDT tem nacionalmente uma questão de fidelidade partidária, sim, de respeito à história do partido, e a gente não podia ficar quieto. Kleber. Ô Chaides, em Bauru, esse segmento do eleitorado mais à esquerda, você acha que tem voto suficiente para eleger um prefeito? E nesse aspecto até é importante, porque hoje em dia todo mundo está colocando. Antigamente para prefeito a gente não fazia essa pergunta. Era só buraco de rua. Não, nunca a gente se preocupou. Eu faço entrevistas de pré-campanha desde 2000, que eu estava na 94, né? 24 anos nisso. E nunca nós falamos assim, você mais para cá, mas hoje nós temos que começar a identificar nas suas crenças, né? Quer dizer, se a gente pudesse colocar, se está mais para os conservadores ou mais para os progressistas? Café, eu tive a felicidade, como pesquisador dessa área, e de trabalhar em 3 dezenas de cidades, fazendo planejamento, com os diversos partidos. Eu trabalhei em São Luís do Paraitinga, uma cidade que a gente reconstruiu da tragédia, com uma pessoa, uma prefeita, Ana Lúcia, que aliás é a atual prefeita, que era do PSDB. Eu trabalhei aqui em Boracé, acho que você conhece. Marcos Boracé. Exatamente. Não com o Marcos, eu trabalhei antes com o Wilson Scipione e com o Dirceu Massucato. Nós tivemos a possibilidade e era ligado, era o PL, se não me engano, e são meus amigos, e nós trabalhamos e ajudamos aquela cidade a sair de uma situação de cidade dormitório para ser uma cidade industrial hoje. É uma cidade que tem uma qualidade de vida invejável. Aliás, falam lá de pleno emprego, inclusive, naquela cidade. Perfeito. Então, assim, eu trabalho com a base minha, o Estatuto da Cidade. Tá? É uma legislação federal da Constituição e que é uma lei liberal. As pessoas se equivocam e tal. É uma lei liberal e ela procura tratar a questão dos direitos urbanos para todos os segmentos da sociedade. Eu diria para você, por exemplo, mesmo no governo do Tidei de Lima, que eu fui secretário, Cafeu, se a gente buscar um pouquinho a história, e Bauru vai lembrar disso, se você olhar os últimos distritos industriais que foram feitos nas cidades, o secretário era eu. E fomos nós que negociamos terras a favor da classe empresarial. A ampliação do Distrito 2 foi eu que negociei terra com o Lauro de Souza Lima. A questão do SESI, o Horto, que é aquela terra, quem foi negociar com a rede ferroviária em São Paulo fui eu que fiz. O Kleber, se não me engano, participou do evento lá do Maxud Plaza, lá em São Paulo. Participei. É o Renato Zaide. Exatamente. Se você pensar Nações Unidas Norte, a Mussa Tobias, quem negociou as terras em doação para não ter custo foi a gente que fez, eu que fiz, particularmente como secretário. Então, assim, eu não tenho esse espectro
de radicalidade, porque eu vejo a sociedade como um todo, né? E que e tem os freios e aceleradores, vamos dizer, que a gente tem que pensar. Mas você tem as suas convicções. Você tem Sim. as suas convicções. Ele perguntou sobre, então, o Kleber, sobre a questão da esquerda ter uma densidade de votos. Você acredita? Porque, historicamente, em Bauru, não, né? A gente tem visto as últimas eleições, por exemplo, o Tarcísio teve mais de 60%, o Bolsonaro também. A convicção que a gente tem hoje, até com alguns colegas da Unesp que trabalham com pesquisas, é o seguinte: quem decide a eleição em Bauru é a periferia de Bauru. Sim, isso é evidente. Para onde ela pender, Sim. ela vai decidir. Então, isso aconteceu, por exemplo, com o Tuga, né, nas duas vezes deles. Aconteceu com o Nilson Costa. O próprio Rodrigo. O próprio Rodrigo, né? Então, assim, a convicção que a gente tem é que aquilo que a população enxergar, que é o que vai lhe trazer benefícios numa cidade, Cafeu, que é segregada, que tem problemas graves de infraestrutura nas periferias, que tem problemas de atendimento de saúde, que nós sabemos muito bem onde estão os problemas. Nós temos a questão relacionada à educação, que hoje está uma tragédia em termos de administração. Nós temos, e isso é muito sensível para a população. Sim. Então, assim, nós acreditamos de verdade que o que vai polarizar, não, mas o que vai decidir vai ser uma coisa que eu acho que Bauru perdeu dos políticos, que é uma confiança, uma credibilidade de verdade, não de um marketing ou de lives bem feitas, mas de olhar para a história da pessoa, olhar dos compromissos que vem fazendo e olhar e falar, escuta, a pessoa que tem credibilidade ou que pode elevar Bauru para um outro patamar está aqui. Agora, Chad, você não entende que este eleitor periférico, ele tem uma visão, vamos dizer assim, muito individualista pela sua carência, tá? Então, vamos ficar claro, né? Eu tenho tantas necessidades que aquele que mais atende essa minha necessidade, a minha simpatia por ele é muito maior. Diferentemente de se a gente pegar quem tem, por exemplo, uma situação financeira mais confortável, e fala, bom, eu não estou votando por um bem-estar pessoal porque eu já tenho esse bem-estar pessoal, né? Eu tenho, muitos acabam tendo esse aspecto mais coletivo, sim, né? Isso, se não fosse assim, a gente não tinha as reformas e sim, tudo mais, né? Sim. E a prefeita tem optado, e como o Rodrigo optou, inclusive no seu primeiro mandato, por levar o asfalto. Sim. Que peso que teria isso? Você que é um urbanista, sim, pesquisador, entende o comportamento dessas periferias, né? É um estudioso. Que peso teria isso? O sujeito é capaz mesmo de, às vezes, abrir mão de um olhar mais crítico sobre, por exemplo, a saúde, que você citou, a própria educação, pensando que ele teve ali um bem-estar pessoal porque alguém, depois de X anos, acabou atendendo a demanda dele? Cafeu, eu tenho, como doutor em urbanismo e na universidade, tenho participado de algumas bancas de doutorado na geografia, e hoje não é tão verdadeiro mais essa ideia de que as pessoas mais simples não têm uma criticidade assim maior. Aliás, todos esses estudos da geografia mostram que o conceito de qualidade de vida ele está permeando todas as classes sociais, tá? Aquilo que era básico há 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais. Tem uma elevação de busca de qualidade. E nessa discussão de qualidade de vida, a questão da saúde é fundamental. As pessoas percebem isso, sentem isso. A sensação de segurança sobre a cidade é uma coisa importante e que as pessoas percebem também. A questão do poder público. O Brizola ele tem uma frase que é dentro do partido a gente trabalha muito, que é o seguinte: a gestão pública, né? Ela deve ser direcionada para a maioria da sociedade que precisa do poder público, né? Quer dizer, é esse grupo que isso não tem a ver
está defendendo só uma classe ou outra, porque nós sabemos a necessidade do investimento que deve ser feito nos distritos industriais para gerar emprego, na criação de novas áreas de geradoras de emprego, seja no comércio, seja na indústria, seja no serviço. Nós temos um centro da cidade que está se deteriorando a cada dia, e nós temos que pensar junto com a classe empreendedora e da construção civil em fazer uma inversão, ao invés de ficar só construindo para fora e gerando mais vazios, mais dívidas e de manutenção de uma cidade que está fragmentada, a gente reorientar em conjunto com essa classe como revalorizar esse patrimônio social, individual e coletivo que está se deteriorando. Nós sabemos que a população está parando de crescer. Nós vamos ter em torno de 2035, Caféu, uma paralisação do crescimento populacional. Envelhecimento. Nós não vamos ultrapassar muito se chegar a 400 mil pessoas, e não é um fenômeno de Bauru, é um fenômeno nacional. Sim. Então, assim, nós temos que olhar junto com a classe empresarial como refazer esse planejamento que seja, do ponto de vista do poder público, eficiente, eficaz, né, efetivo, e com a classe empresarial, quais são as áreas da cidade que nós temos que qualificar para atender essas demandas todas que nós estamos falando. Então, a questão ela é complexa. Agora, voltando ao teu ponto de vista, as pessoas hoje, eu trabalho na periferia, tá? Os meus projetos, eu tenho muitos projetos ligados a essas áreas. E as lideranças comunitárias com quem eu dou cursos na UAB, na Unesp, não é de hoje, vocês sabem disso, hoje tem uma visão mais crítica. Eu acho que o nível que estão querendo é muito mais do que o asfalto. É uma atenção na saúde, é uma atenção na educação que ela precisa. É ótimo, as áreas de lazer e esporte para a juventude que estão abandonadas. Não adianta, Café, colocar lá o que está acontecendo, não só o asfalto, mas eu fazer uma quadra e deixar abandonada, e aí chega... Entende? Você precisa ter um serviço, você precisa ter um apoio para que essas crianças, os jovens, os porque você idosos... só larga o bem público. Ele vai ser mal usado. O Chaides, Bauru sofre muito com a ocupação, e uma ocupação muitas vezes desordenada por parte do próprio município em qualificar e organizar certos espaços públicos. Aí eu queria fazer duas perguntas. O que você acha nesse momento da condução da cidade com os estudos de impacto de vizinhança, por exemplo? E se as leis de contrapartidas aqui, elas seguem um caminho correto e justo para o desenvolvimento do município? Eu tenho um trabalho, eu até tive a possibilidade de dialogar na Câmara nessa discussão da SEI da contrapartida. Eu tive a honra de ser chamado lá, nós ficamos umas 2 horas debatendo esse tema das contrapartidas. É um tema importantíssimo, porque você tem um conjunto de institutos de contrapartidas que aqui em Bauru só tem um pedacinho dele implantado. E por isso ele não abrange a totalidade das coisas, né? Por exemplo, tem um conceito do Zé Afonso da Silva, um dos constitucionalistas da área de urbanismo, que ele fala o seguinte: em urbanismo você tem que ter uma coesão dinâmica das normas. Você não pode pegar só uma assim. Então, nós conseguimos aprovar, e eu fui o presidente do conselho, o WAVE existe porque foi uma luta nossa do conselho lá atrás, senão nem teria. Estudo de impacto de vizinhança. Estudo de impacto de vizinhança. Mas veja só, ele isoladamente, ele gera uma distorção. Então, nós temos que olhar outras contrapartidas. Porque o que acontece? O que é o WAVE? O WAVE, você olha o entorno do empreendimento. Então, quanto mais infraestrutura o poder público coloca lá, a iniciativa privada coloca lá, tá? Por exemplo, está acontecendo isso aqui na região sul. Sim. Quanto mais você coloca, mais você diminui a necessidade dele. Então, quem chega depois está sempre sendo favorecido. E isso está acontecendo, porque às vezes você faz uns grandes empreendimentos hoje, que o cara olha, as pessoas olham para o lado, não tem mais o que fazer. Agora, em compensação, lá na periferia, onde precisa ter investimentos para levar a infraestrutura, a água que está faltando, e está faltando muito, lá o empreendedor tem que jogar tudo para poder fazer, ele acaba não fazendo. Sim. Então nós temos que criar... Quer dizer, se você tem uma saturação de um lado e tem preferências aqui, você faz a contrapartida. Exatamente. E você seria favorável à criação de um fundo em vez da contrapartida ser física como está sendo hoje? O fundo é importante. Eu acho que tem que ter as duas coisas.
Por quê? Porque tem coisas que você resolve de imediato, sem precisar fazer licitações, a própria construtora vem e resolve. Por exemplo, nós estamos discutindo agora com as pessoas com deficiência a questão de acessibilidade na cidade. Se cada empreendimento desse fosse responsável nas quadras imediatas de resolver o problema de acessibilidade para os cadeirantes, para as pessoas idosas, que nós vamos ter esse problema, você resolveria direto. Eu não devo deixar para agora. O fundo, ele é exatamente para fazer esse contraponto. Eu tenho um fundo que se eu não preciso usar onde já tem infraestrutura, eu vou usar num outro lugar da cidade que tenha mais carências. Quer dizer, na sua visão, e correta, né, no meu modo de ver, um empreendimento de contrapartida licitado ou feito pela iniciativa privada tem mais velocidade. O fundo teria uma certa burocracia. Teria uma burocracia, mas ele é necessário para fazer esse contraponto. Mas eu queria, se você me permite, ainda sobre a contrapartida, eu vou mostrar 2 exemplos, Café, que eu quero ter o apoio de vocês da imprensa, o Café que é da área de economia e que trabalha com isso. Veja só, nós temos contrapartidas favoráveis, vamos dizer assim, a questão pública, mas nós temos contrapartidas que não estão sendo usadas, Café, para iniciativa privada. Olha só, uma dessas contrapartidas é para os proprietários de florestas urbanas. As pessoas não sabem, Café, que quem tem uma floresta hoje acaba entrando naquela discussão, aquela dicotomia, ou deixa preservada e não faz nada, ou tem que destruir para poder fazer. Nós estamos nesse momento aqui. Só que existe na legislação do Estatuto algo altamente favorável aos empresários, e que eu quero discutir isso, que é o seguinte: o simples fato de você ter uma floresta e você preservá-la dentro do plano diretor, lhe garante um direito de aquilo que ele não pode construir ali, levar para um outro lugar aonde o plano oriente. Então, por exemplo, se você tem 1 milhão de metros quadrados de floresta, tá? E você não pode destruí-la pela lei de cerrado e essas coisas todas. Mas se você fizer um cálculo, por exemplo, de um condomínio, vai dar um 0,5 aproximadamente o coeficiente de aproveitamento. Esse valor, você poderia orientá-lo para, por exemplo, a Nações Unidas Norte, para nações... Você compensaria essa preservação daqui com outra área. Isso chama-se uma compensação urbanística. É o contrário da compensação ambiental, que você chega e destrói, você tem que plantar árvore em outro lugar. No que você mantém... E aí precisa ter um debate sobre isso, um levantamento dessas áreas e o estímulo à prática dessa legislação. Um outro exemplo. Olha, isso aí interessa a classe empresarial, interessa aos proprietários. Isso vale, por exemplo, para cabeceiras de áreas de recargas. Nós estamos matando o rio Bauru, estamos matando o rio Batalha, nós estamos com um problema de água aí por N razões que a gente pode aprofundar em detalhes isso, que a gente domina essa área nos planos todos que a gente já fez. Mas veja só, nós temos que discutir com a maneira que nós estamos ocupando a cabeceira do rio Bauru, porque é muito mais interessante, Café, ao invés de você fazer 480 lotes, que vai ter em torno de 20 quadras, um custo muito grande de infraestrutura para instalar um loteamento desse, e isso dá 480 unidades, se você dividir por 4, dá 120, dá 30 andares. Ou seja, com 4 torres de 30 andares, de luxo que seja, numa única quadra, olha, o impacto é muito menor do ponto de vista ambiental do que a maneira como nós estamos lidando com esse urbanismo. Seria o quê? Uma diferenciação entre os condomínios horizontais e verticais. E nessas situações que você prejudica a água, prejudica a produção de água, a gente fazer uma opção correta por um urbanismo que, do ponto de vista empresarial, inclusive, ele pode ter incentivos. A construção civil vai gerar mais emprego, vai ter mais lucro, vai ter mais condições, só que tem um detalhe: ela não está impactando negativamente a questão... Mas Charles, nós temos um grande problema das veias e as artérias de Bauru serem as mesmas há 40 anos. Também. E aí não vai ter como não se negar a um debate. Bauru quer o quê? Mais áreas verdes ou mobilidade urbana? A gente percebe a Avenida Nossa Senhora de Fátima já sem tráfego nenhum.
né? Outras avenidas que nos horários de pico você não tem como você aliviar o trânsito. Como é que fazer esse desafio, né, de se debater mobilidade urbana e meio ambiente? Esse está no meu campo, no campo do urbanismo, tá? Eu vou pegar o exemplo que o Jaime Lerner fez em Curitiba. O Jaime Lerner, para quem não sabe, foi um dos grandes urbanistas e arquitetos, e ele foi prefeito de Curitiba quando Curitiba fez a mudança para a cidade que é hoje. O que ele fez? Ele olhou para a questão da mobilidade e falou, olha, eu preciso concentrar pessoas nos eixos de mobilidade, para ser racional em termos de transporte, o ligeirinho, toda aquela estação circular, né, que foram criadas lá. E ele falou o seguinte, mas espera aí, eu não tenho capacidade só do poder público para fazê-lo. Então ele liberou construir mais alto ao longo desses eixos. É só olhar, pega uma foto de Curitiba, você vai ter bem demarcado isso, aqueles fingers, aqueles dedos de urbanismo. Ele liberou para a iniciativa privada construir mais, com incentivos, desde que com uma contrapartida para, enfim, fazer infraestrutura. Aí você faz a integração. Exatamente. E resolveu. Então, são medidas simples. Nós temos aqui o eixo ferroviário, eu tenho estudado muito isso, não é de hoje, com alunos e tal. Nós temos esses eixos, esse Y do sistema ferroviário, que está cheio de áreas federais, inutilizadas, uma incapacidade dos gestores últimos, e especialmente esse, de dialogar com o governo federal para conquistar essas áreas. Essas áreas, elas podem ter parcerias com a iniciativa privada, tanto para fazer prédios verticais de alto padrão, mas também de moradia social. Junto com essas áreas, você trabalhar parques urbanos, você trabalhar lazer, você trabalhar tudo isso. E aí, Café, nós teríamos condições de, só nesse eixo, se a gente quisesse se prender nele, de você colocar toda essa nova população que Bauru vai ter, e talvez um VLT, um metrô de superfície, que ligasse esses três extremos da cidade e viabilizar. Simples assim. Agora, o que nós estamos fazendo é deixando Clarões para trás. Exatamente. E a própria Nações Unidas, que o eixo, vamos chamar assim, de maior infraestrutura já instalada, e que provavelmente não, vai ter que receber uma nova infraestrutura, que é para resolver o problema de drenagem. Sim. Tá certo? Ela está se supervalorizando, mas em compensação, mas assim, comparada com Curitiba, é uma avenida mal utilizada, subutilizada, eu diria, porque olha o potencial que ela tem, se você pensar em escala vertical, de uso, concentrado de verticalizações ao longo dela, que saindo lá do zoológico até Bauru Marília, olha a quantidade de coisas que a gente faz. Então, se a gente pegasse só esses dois eixos e trabalhássemos concentradamente com a iniciativa privada e urbanizando, você qualifica a cidade como um todo, o seu centro inclusive, e sem essa fragmentação, esses cursos e tal. Agora, é claro que é um diálogo, ninguém aqui vai impor nada. Claro. Mas é um diálogo que tem que ter com a sua... Agora, o fato é, nós estamos desertificando a cidade. Essas crises de água não são crises pontuais. Elas vão piorar. Mas nós vamos falar disso lá depois do intervalo comercial. Estamos já com o horário aqui da primeira meia hora estourado. 8h03, esse é o Café com Política. Hoje recebendo o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Bauru, José Chaides. Ele que é arquiteto, urbanista, doutor e mestre em planejamento urbano e regional. Aqui na bancada, Kleber Santos, Ricardo Bizarro, eu sou o Reinaldo Café. E a gente vai fazer esse rápido intervalo, não sem antes agradecer a parceria com Metropolitan Restaurante, cafezinho, hoje com pãozinho de queijo. Se eu não correr logo, o Kleber come tudo, não vai sobrar nada pra mim. E nós vamos então fazer um intervalo. A gente volta já. Obrigado aí a parceria com a Metropolitan. Dá um pra mim. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro. 96. Conheça o Bliss, o mais novo lançamento da Beauty, situado na prestigiada Vila Aviação em Bauru, com 3 opções de plantas, 67, 89 e 115 metros quadrados, e acomodações que variam de 2 dormitórios a 3 suítes. Este empreendimento é a definição de sofisticação. Desfrute de um condomínio clube com lazer completo, um sucesso absoluto de vendas e uma oportunidade imperdível. Entre em contato agora mesmo com a Beauty. WhatsApp 14 99902 4389.
Tá nervoso, vai pescar, mas passa antes na Campesca. Temporada de pesca, camping, trekking, lazer, mergulho, tiro esportivo e náutica a todo vapor. Aproveite nossas ofertas especiais com pagamentos em até 12 vezes sem juros e saia preparado. Adquira já seu motor de popa Yamaha. Conheça as condições de financiamento, consórcio ou cartões. Realizamos cursos de arraiz amador e toda a documentação náutica. Tá nervoso, vai pescar, mas passa antes na Campesca. Campesca Yamaha Náutica, concessionária autorizada. Fone Whats 14 3232 3131. Acesse campesca.com. Siga a 96 FM no Instagram, @96FM Bauru. A CVC tem uma seleção de destinos incríveis para suas férias e as melhores formas de pagamento. Escuta só essa oferta. Pacote para Santiago com aéreo saindo de São Paulo em 5 de dezembro de 2024 e hospedagem com café da manhã, somente 12 parcelas de R$190. Condições sujeitas à alteração. Não perca tempo, vá até uma loja CVC. Pensou viagem? Vai de CVC. Sua performance na hora H não é mais como antes? No Instituto Homem, podemos te ajudar a recuperar a sua potência e a sua confiança. Agende sua consulta. WhatsApp 0800 123 0777. Repetindo, 0800 123 0777. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, 196137. Se liga no WhatsApp da 96. 991239696. Aproveite as top ofertas do Pão de Açúcar com tudo que o seu fim de semana merece. Seleção de vinhos com até 50% off e mais 20% off pagando com o cartão do Pão. Cerveja Heineken garrafa 250ml, 4,89. Filé mignon sem cordão bovino resfriado quilo, 59,90. Seleção de jeans com até 15% off. Ofertas válidas até 13 de julho para cliente mais. Pão de Açúcar. Beba com moderação. Nacionais e importados, tudo no só lugar. Chevrolet Peças, oficina e autopeças pra você confiar. Chevrolet Peças, pra consertar o freio, corrigir a suspensão, acertar a embreagem e fazer a revisão. Chevrolet Peças. Chevrolet Peças, Antônio Alves 751. Ligue 32334777. Chevrolet Peças. Siga a 96 FM no Instagram, @96FM Bauru. Na Honda Lagosan tem New City na versão LX com isenção para PCD a partir de R$ 99.218. Mas se você não tem direito à isenção PCD, neste mês de julho a Honda Lagosan tem a linha City com isenção de IPI para todo mundo. Não dá para perder essa super oportunidade de conquistar o seu Honda City. Visite nossa loja e faça um test drive. Rua Luiz Fernando Rocha Coelho, 803. Honda Lagosan. Atenção, atenção! A Ótica Especialista preparou uma promoção incrível para o mês de julho. Na compra de uma armação ou óculos de sol, você escolhe o outro e paga apenas a metade do preço. Isso mesmo! Comprou um, o outro sai pela metade do preço. Não perca essa oportunidade. Lembrando que as peças da promoção são selecionadas. Ótica Especialista, 5 lojas em Bauru. Comendador da Silva Marta, quadra 4. Gustavo Maciel, quadra 20. Batista de Carvalho, quadra 5. Bauru Shopping e no Boulevard Shopping. No ar. Nas mídias sociais. Em todo lugar. 96 FM. Agora sua fatura da Unimed Bauru é digital. Acesso rápido e fácil pelo aplicativo Unimed SP Clientes. WhatsApp 14 99648 4958. Pelo site unimedbauru.com.br ou solicite seu cadastro e receba seu boleto mensalmente via e-mail. Acesse já sua fatura digital e simplifique sua vida. Aqui tem saúde, aqui tem facilidade, aqui tem Unimed. Você aí, dono de mercearia, cafeteria, bar, lanchonete ou cantina escolar de Bauru e região, preste atenção. A Avó Angelina, fábrica de salgados, chegou para revolucionar o seu negócio com uma variedade de dar água na boca em salgados assados e fritos de alta qualidade. Esfirras, quiches, coxinhas, quibes enroladinhos, hambúrgueres e muito mais. Faça sua encomenda agora pelo WhatsApp 14 99157 9355. Experimente e apaixone-se pelo sabor que vai conquistar os seus clientes. Vó Angelina, fábrica de salgados. Da nossa casa pra sua casa. Mais rádio 96.
Está de volta Café com Política. 8h09, esse é o encontro semanal para a gente discutir a política, aquecendo aqui, ano de eleição. Café Político vai trabalhar muito, hein? Logo, logo nós vamos ter aí as definições dos candidatos aí, os debates serão com hora marcada, tempo de pergunta, tudo acontecendo aqui. E hoje nós recebemos José Chaides, que é pré-candidato do PDT a prefeito de Bauru, ele que é arquiteto e urbanista. Bom, antes de a gente voltar com o Chaides, o Kleber, mas assim, ó, é um tweet, hein? É um tweet. O recorte nacional aí do... 15 palavrinhas. É, exatamente. Aquela... Só pra gente dar um extrato do que está acontecendo em nível nacional. Algumas coisas importantes. Duas pesquisas, Genial Quest e IPEC, apontado melhoria na imagem do governo, na imagem do presidente Lula. No IPEC, por exemplo, divulgado ontem, a avaliação positiva do governo Lula subiu de 33% para 37% e a reprovação de 32% para 31%. E o maior aumento, Café, foi detectado lá na região Nordeste. Ele percorreu lá, falou nas emissoras de rádio, bateu em todo mundo. Ajudou muito. Nas famílias até um salário mínimo, com baixa escolaridade, ali que cresceu mais. O interessante é o que a pesquisa identificou, que o que alavancou mais essa melhoria na imagem do presidente Lula foi justamente a comunicação, as falas dele. Ele colocou algumas coisas que... essas coisas agradaram bastante, né? Por exemplo, ele disse que a carne consumida pelos mais pobres não tem que pagar imposto. Conclusão, 84% da população concordou com ele. Então, essas coisas aí, e o Lula tem essa facilidade, né? Ele também falou da questão das críticas ao Banco Central, juro alto, isso também cresceu. Então, a popularidade dele melhorou nesse último final de semana. E uma coisa importante agora também na questão da eleição é que daqui uma semana exatamente começam as convenções para quem vai disputar as eleições municipais. Então, até 5 de agosto. As pré-candidatas e os pré-candidatos têm que ser aprovados na convenção partidária. Falando nisso, a notícia que chega do Partido Novo é que há uma leitura da impossibilidade do Clemente seguir com a sua candidatura. Ele tem aí uma condenação em segunda instância de um contrato que ele não levou em Lençóis Paulista, entretanto há um julgamento, né, de quanto isso ele teria interferido no processo. Saiu uma notícia de que ele já teria sido retirado, não, acabamos de checar nos bastidores, está com a direção do Partido Novo e estão aguardando agora se tomam a decisão de levar a candidatura em frente ou então já começa uma articulação ou com o Meira ou o Meira se compondo com outro partido também, ou seja, o tabuleiro político local não está definido, pelo menos no Partido Novo. Então fica aí a notícia de momento. Conosco aqui José Chaides, voltamos a conversar com ele. Ô Chaides, se a gente pensar do ponto de vista dessa recolocação urbana da cidade, fala-se muito da tal da outorga onerosa, isso acaba de alguma maneira onerando para quem compra, porém também faz uma certa indução, né, para você ir para outras regiões. E lá na Associação Comercial, o Cássio Carvalho era o presidente, nós fizemos uma pesquisa, inclusive com a Unesp, e o centro da cidade que você abordou, nós chegamos à conclusão que não era um problema de revitalização, era um problema de assentamento urbano mesmo, né? E muita gente tenta construir aí, vem, olha, mas precisamos fazer a drenagem, e a gente vê que tem um problema de drenagem, mas puxa, não é o limitante, né? Temos a estação ferroviária abandonada, não integrada. O que você pensa dessa questão urbanística, do assentamento humano e também dessa revitalização total, plena, para que haja uma ocupação efetiva ali no centro? Olha, o centro de Bauru, a gente tem que lembrar que ele é o coração da cidade, da história, da memória de todo mundo. Nós acabamos de fazer um trabalho de iniciativa popular com os idosos, integrados com a Fundato lá da IT, e dialogamos demais com o pessoal acima de 60 anos. E foi curioso porque a gente às vezes não ouve muito esse público, que eu já estou nele, não sei vocês, eu sei que está tudo novo. Também estou. Mas a questão assim, teve uma fala de uma senhora que falou assim, esses jovenzinhos que estão aí na prefeitura não sabem a dor doída que é a gente ir no centro e ver aquela estação abandonada onde a gente chegava e saía de Bauru, de andar de mão dada com a amiga, com o namorado, e para batistar
né? Da gente comprar, né, ali no centro, a gente ir no cinema no centro. As vitrines, o jacaré na praça. Aí uma memória afetiva, que a gente chama hoje de pertencimento, que é de um público, Café, de em torno de 30% a 40% da cidade. Sabe para onde que essas pessoas estão sendo levadas? Ou para um apertamento, ou para um condomínio fechado, por conta desse marketing eu chamaria o marketing da insegurança do centro. Porque, na verdade, a gente não tem tido uma gestão pensada... mais sensação do que efetiva. Mais sensação do que efetiva. Mas essas pessoas hoje não se sentem acolhidas pela cidade, não se sentem acolhidas pela gestão. Então, pensar o centro da cidade e com esse... Eu costumo falar que nós temos aqui, Café, um colar de diamantes que está cheio de barro, que ninguém vê que pode ter luz para a cidade. O que eu estou falando? Estou falando da ferrovia, que se você pegar lá da chegada a Pederneiras até a saída para Val de Palmas ou para Agudos, você vai encontrar uma série de equipamentos, de edifícios muito bem localizados e abandonados. Que esses sim poderiam ter sido os edifícios. Eu vou dar só pegar um exemplo. Se a prefeita tivesse tido a sensibilidade, junto com o secretário de Planejamento, que hoje é o secretário de Educação, que também a gente sabe como é que está. Eu não vou ficar aqui detalhando, vocês estão batendo aí, eu agradeço. Mas assim, esses edifícios, se ela tivesse pego os 34 milhões de reais, que comprou prédios aí, que a torta direitas, sabe-se lá como, e está sendo investigado até, ou já passou, mas tivesse investido na estação ferroviária, de Bauru, os 34 milhões, para recuperar aquilo, para aquilo ali ser a Secretaria de Educação, parte da Secretaria de Saúde, aí sim ela teria feito um trabalho de estímulo, de colocar um motor, vamos chamar assim, de desenvolvimento no centro, para levar gente, para a administração pública estar presente, para a segurança estar presente. E agora, quantos meses faz que tem uma quadra sendo... tentado resolver lá primeira no centro, quadra do calçadão, e que não consegue. Para ser entregue em 60 dias. Agora, parece fácil você tirar o dinheiro público e distribuir de alguma forma por aí, equivocada, mas o que falta é essa concentração, essa visão urbanística, que aliás em Curitiba mesmo, o Jaime Lerner e aquela turma soube fazer. Pegou o centro, desenvolveu corretamente o centro, criou as rotas de saída fácil para circulação. Café, nós queremos, eu quero fazer essa travessia de Bauru. Dessa coisa eu falo que está cheio de nós. A cidade está cheia de nós, que foram sendo construídos ao longo tempo. Eu, como urbanista, e que venho trabalhando em muitas cidades com isso, eu pretendo ser esse cara que vai fazer essa travessia para essa modernidade, essa visão que Curitiba já teve. Em Ferroviária, o Sidney Bergamaschi, né, presidente da Tiliva, acompanhando aqui, ele mandou uma foto de Taubaté, antes e depois aí da estação ferroviária. É brincadeira, né? É isso. Tá lá, ó o que fizeram. E a gente vê, né, os grandes centros no mundo inteiro tudo retomando, né? Claro, tem cidade praianas que é muito mais fácil. Recife, por exemplo, tá maravilhoso, né? Café, poucos aqui sabem dessa experiência, que talvez uma dos poucos urbanistas mesmo do Brasil enfrentou. Eu fiz coordenei o plano diretor de São Luís do Paraitinga, uma cidade histórica, tombada pelo IFAM, tombada pelo Condefat, inteirinha a cidade é tombada. E ela em 2010, teve um alagamento igual aconteceu no Rio Grande do Sul agora, e o centro histórico da cidade foi destruído. 386 edifícios tombados foram destruídos. Café, acredite, em 3 anos estavam todos reconstruídos e a infraestrutura. Bauru não consegue reconstruir a Casa dos Pioneiros, não consegue reconstruir a estação ferroviária. Então, assim, essas experiências todas, com tragédia, com uma gestão em crise, nós vivenciamos. Mas aí, então nós queremos ser essa pessoa. Me permita ainda. Claro. Quando nós entramos em 93 na administração, o Kleber certamente era moleque. Meninão. Vocês devem lembrar que a primeira grande questão que nós enfrentamos foi a erosão do Parque Bauru.
Lembra Exato, disso? sim. Foi considerada na época a maior erosão urbana do Brasil. É verdade. Sabe quem desenhou todos os perfis de modificação ali de terra e que evitou comprar 40 mil caminhões de terra para encher lá? Porque tinha gente querendo vender terra por isso. Eu me lembro que o prefeito de Lima viu fazer, falou: Charles, como é que é isso aqui? Eu falei: prefeito, não precisa nada disso. Aqui não tem quase casa aqui do lado. Vamos fazer um trabalho de tirar as terras do lado, faz a drenagem correta e tal. E seguiu naquilo ali. Então essas experiências com tragédia, não tem, desculpa, os concorrentes nossos, mas não tem ninguém em Bauru que teve essa experiência. Agora, isso que eu estou dizendo, uma cidade destruída e tal, comparado com os problemas que nós temos das Nações Unidas, é muito maior, desculpa. Então, resolver o problema das nações, resolver o problema da questão da água, me parece assim, relativamente simples do ponto de vista urbanístico, tá? Para quem já mitigou e trabalhou com essas crises em outros lugares muito maiores. E eu vejo as pessoas batendo cabeça. É como, eu falo assim em casa, meus filhos: pai, mas você vai enfrentar mesmo isso, você vai ser mal falado, eu vou ficar sendo mal falado. Falei: filho, eu tô de couro, de casca grossa e couro grosso. Vocês aprendam a ser também. Mas eu falo assim, é como você tá numa arquibancada e você vê um perna de pau jogando bola, E você joga melhor dá que ele. vontade de entrar lá. Ou senão, eu fui goleiro, o dedinho tudo arrebentado, goleiro de força, era um bom goleiro. Às vezes você cansa de dar a bola pro atacante fazer gol, e ele não faz. Aí você tem que sair na linha lá e fazer o gol. Chega como uma hora que faz. você fala: vou eu na frente. É eu que vou na frente. Kleber. Chaides, você citou aí o Jaime Lerner, e o Chaides é o Jaime Lerner de Bauru, né? Sem dúvida, reconhecido. Altamente reconhecido. O Chaides, o que a gente vê sempre, isso no Brasil inteiro, cada prefeito que entra, ele quer fazer a sua marca. Então não há nada continuidade. Isso. Para tudo, começa de novo. Entra o outro, não é bem isso, vai mudando. Você citou bastante aí o Sul, e no Sul existe algo informalmente conhecido como o Conselho do Plano Diretor, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento. E como que é? A cidade é dividida em regiões, cada região elege um conselheiro por 2 anos, e esse conselho, que representa toda a cidade, ele opina sobre atualização, ajuste, alteração, qualquer coisa que envolve o desenvolvimento urbano. Aquele conselho é chamado, e é uma coisa a longo prazo. Isso. O Jaime Lerner mesmo acho que começou esse tipo de coisa. Você acha isso possível, isso é viável implantar? Qual é a dificuldade que a cidade tem de não colocar algo desse tipo? Olha, em todos os lugares foram mais de 20 planos diretores e mais de 30 planos estratégicos de desenvolvimento que a gente trabalhou com as pesquisas da Unesp, tá? Em todos eles, a gente terminava o plano com um conselho desse estruturado, a partir de quem debate. No Sul, as experiências dos anos 90, pós a redemocratização e a Constituição, ficou muito famosa a história dos OPs, né? Os orçamentos participativos, e aonde eram eleitos essas pessoas. Tem até um livro do Tarso Genro, que foi uma das grandes cabeças que ficou parado aí na questão política, mas ele tem um livro clássico sobre isso. É tão interessante que a democracia participativa que ele propunha está longe, está mais próxima dos gregos lá atrás, tá? Da ágora, né? do que hoje. Ele fazia o seguinte: você vai para um bairro, você chama a população, aí lá vai 1000 pessoas naquele lá. Pelo número de pessoas, você elege um determinado número de delegados. Banei, eu vou, sei lá, na Senag. Mas aparece só 30 sujeitos lá. Vai ter direito a poucas pessoas, porque não participou. Então, assim, era uma democracia participativa, de fato. Quem participa mais tem direito, mais espaço para decidir, fazer as decisões da cidade. Parece justo. E nós estamos longe disso aqui. Mas é possível mitigar algo semelhante? Nos planos que a gente faz, a gente alinha uma outra coisa. A gente alinha plano diretor e orçamento. Porque se não fizer também isso, você cria duas coisas e um mata o outro. Então o que a gente faz? O que é o plano diretor? Na verdade, um conjunto
de sonhos, desejos, possibilidades, oportunidades, etc. E elas têm coisa de curto prazo, médio prazo, longo prazo e vai por aí fora. E você tendo um conselho desse tipo, você tem a base de onde buscar, o que eu vou fazer esse ano naquele bairro e tal. Então você vai no plano diretor. Você estaria conectado com o plano plurianual, com a lei de diretriz orçamentária. O plano plurianual e, na verdade, o plano diretor é para cerca de 10 anos. A cidade sabe de onde está indo. Ele dá um olhar de longo prazo, o plano anual sintetiza mais, então, você vai puxando para baixo. Então, como você fez um grande debate democrático para chegar no plano diretor com essa consistência, e é isso que é desejável. Aliás, Bauru está carente, nós precisamos... Qual o prefeito que vai fazer esse plano diretor no ano que vem? Não, tá aí outra. Precisa tá travado, ser, desculpa, né? eu não quero tirar dos meus concorrentes o cão, mas quem está mais preparado para fazer isso é quem agora, Chaydes, em muitas cidades. Você acompanhou a estruturação do CODESE, eu faço parte do grupo, tenho visto lá, eles vão fazer agora um movimento novo para amarrar com os candidatos, né? Mas a gente percebe que não há muito espaço, quer dizer, quando a sociedade civil tenta intervir, fica naquela, eu recebi o comitê, a prefeita recebeu várias vezes, mas o que tem de efetivo, né? Como é que você vê uma possível gestão tua, o papel do CODESE? Eu acho que todos esses conselhos são importantes. Eu só entendo, Café, que nós estamos com uma fragmentação de tantos conselhos, tem mais de 50 em Bauru, que falta uma articulação entre eles. Então, por exemplo, esse tal conselho de governança que o PDT discute muito. A ideia é que tenha uma participação, mas baseado numa lei, baseado numa clareza das coisas. Por exemplo, que é o plano diretor. Se nós não tivermos isso muito claro, com as regras claras, não importa quem você coloca, as decisões vão ser de balcão, as decisões vão ser individualizadas com o prefeito. Você quer institucionalizar? Nós precisamos institucionalizar, nós queremos sair de um nível de civilizatório, vamos falar assim, para outro. Então, veja bem, as regras que a gente falou de EIV, consórcio imobiliário, a questão da outorga, a questão de outros instrumentos todos que tem, da transferência do direito de construir, que eu apontei aqui para vocês, tudo isso tem que estar muito claro. E se tiver claro, Café, a cidade que a gente tem aplicado, o que acontece? O empresário chega, abre o plano, fala assim, espera aí, onde que estão as áreas que eu posso construir? Estão aqui. Quais são a regra do jogo? É essa, essa e essa. Ah, bom, então é isso aqui? Beleza. Ele não precisa nem sentar com o secretário de planejamento para ficar discutindo se pode ou se não pode. É essa visão democrática, transparente e ágil que nós queremos implantar para a cidade. Bom, Chaydes, nós temos aí um limitado tempo, né? Mas foi muito bom ouvi-lo e, obviamente, se a tua candidatura aí lograr êxito dentro do PDT, nós vamos ter também... Dentro do PDT já está resolvido. Está tudo, agora é questão de composição. Tem que decidir. E aí a gente vai ter também um momento oficial, né? De trazer todo pedir mundo... Pedir voto, essas coisas. Exatamente. Nesse momento é o pré-candidato José Chaydes. A gente agradece muito sua presença aqui. Foi muito bom ouvi-lo e é importante a gente ter essas visões, né, no debate, porque... está empobrecido. E quando você não tem propostas, fica aquela coisa da... Obviamente que as críticas vão existir, você tem um posicionamento crítico disso, daquilo, mas nós precisamos olhar para frente essa cidade. E quem gosta e ama essa cidade, que é a proposta concreta. Chaydes, um abraço para você. Muito obrigado, tá? A todos vocês, os ouvintes. Deus abençoe a todo mundo. Kleber, um abraço. Fala do curso, rapidão. Rapidão do curso, hein? Olha lá, Hotmart, lá no hotmart.com, procura lá a linguagem oculta do voto, que vai fazer muito bem para quem se candidatar dessa vez. Bom, o Café com Política volta na próxima semana, sexta-feira, 7h30 da manhã. Segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360. O debate esquenta com a saúde bauruense, hein? E a você um excelente final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.